Bom, você, o Toninho, você é o sorteado para responder a pergunta: o que é choro? Rapaz, Choro é o jazz brasileiro? Olha, o choro nasceu por volta de 1850, quando chegou a polca no Brasil. A polca vinda através da França, polonesa, mas vinda pela França, que era a grande influência Mas tem a ver com a polca, de alguma forma? Tem demais. Justamente naquele tempo tinha o lundu, tinha os batuques. O povo brasileiro estava se formando. Então o choro foi a primeira tradução do jeito brasileiro de ser. A gente pode dizer que ele nasceu do namoro da polca com o lundu, e de todas as batucadas que já estavam por ali, esse povo misturado, indígena, africano, português, né, naquela época. Então estamos falando do século XIX, segunda metade do século XIX nasceu o choro, muito antes do jazz. E o choro nasceu tocado com cavaquinho, violão e flauta. Então Joaquim Antônio Calado da Silva Júnior, o grande amigo da Chiquinha Gonzaga, é chamado do pai dos chorões. Então o choro nasceu. E com os músicos brasileiros, havia muitos músicos naquela época, escravos recém-libertos, a nova classe média, enfim, de trabalhadores brasileiros nascendo, né? Aliás, em toda a América Latina, a época que surgiram os gêneros nacionais, a famosa música brasileira começou aí, começou com o choro, a primeira música urbana brasileira. E, curiosamente, de uma qualidade melódica, harmônica e rítmica extraordinária, surpreendente quando a gente vê a música popular hoje, e ver a riqueza do choro já naquela época, com a obra desses chorões, como Calado, como Henrique Alves de Mesquita, como Chiquinha Gonzaga, Juca Calu, Frederico de Jesus, é de uma riqueza assim surpreendente. Ouvindo aqui muito próximo de vocês, eu percebo que vocês ficam muito afim de tocar, porque ela é gostosa. Acho que esse é o lance do choro, na verdade. Talvez mais do que gravar, é tocar, né? Tem a ver, né? Ela é boa de tocar, boa de ouvir, boa de dançar. Então o choro é sempre sucesso. E o choro, na verdade, é um universo, não é só um tipo de música. Então a valsa, o machixe, né, fazem parte do universo do choro. Começou com a mistura das mazurcas, das polcas, das habaneiras, de então, o tango brasileiro. Nazaré, ele dizia que não fazia choro, é um grande chorão, é um dos pais do choro. Nazaré também, né? Nazaré é um compositor maravilhoso, que segundo Villa-Lobos era quem melhor traduzia a alma brasileira, né? Porque música é poesia, mas só que é poesia mágica, sem palavras, né? E traduz o nosso jeito de ser, de rir, de chorar, de namorar,
de brincar, de dançar, o gesto, né? Então o choro tem o gesto brasileiro de corpo e de alma. Por isso que ele está sempre vivo e vai continuar enquanto existir Brasil. Enquanto houver Brasil, vai haver choro. Enquanto houver choro é porque o Brasil ainda existe. Muito bem explicado, né, meu amigo? Já escreveu a respeito ou não? E é o seguinte, quer dizer, ele tem uma relação com o jazz também, que é música de trabalhadores, de gente que tinha muita coisa para dizer, muito sofrimento e muita alegria, essa alquimia de transformar tristeza em alegria. Aliás, o carnaval está aí, é um exemplo disso aí, né? Verdade. E também tem uma coisa, tem um lance de improviso, tem uma liberdade grande que na música escrita, na música de tradição europeia erudita, não tem essa liberdade. E o choro preservou. Talvez seja por isso que a maioria dos chorões é compositor. Porque ele tem que saber música para ser chorão, ele tem que conhecer as sequências harmônicas, tal, ele tem que ser um bom instrumentista. A gente até conversou antes. Achava que o choro se mantinha vivo por conta da tradição, quer dizer, das coisas dos belos choros que foram compostos ao longo do tempo, os vários nomes que você citou. Mas eu não sabia que havia essa coisa de compor. Eu sei que você compõe, né, Carlos? Você começou a compor pensando em que compositores que você admirava? Assim? Bom, o Jacó do Bandolim não tem... O Pixinguinha ainda é uma base para quem começa a tocar choro. Lógico, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Pixinguinha e outros também, né? O Jacó é uma referência. São coisas que tá na nossa história. Eu mesmo cresci escutando isso com meu pai. Mas com teu pai? Ele trazia os discos, os vinis, né? Então era sempre característica assim do domingo a gente botar para tocar e escutar. Tem muita gente nova tocando choro em São Paulo. Muito. Porque eu achava que era um fenômeno carioca. E, na verdade, só o coletivo já é a prova disso, né? Quer dizer, Brasil inteiro. 50, 40 pessoas ali juntas que tocam choros, né? E tem muito mais do que isso. Tem isso tem no coletivo, né? Tem os que não estão no coletivo.